Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos, do canal Meu Caderno de Exatas, E aqui a gente está fazendo uma análise referente a um gráfico, receita versus custo, que inclusive caiu uma questão bem similar a essa, no Enem 2020, que foi a primeira questão da prova amarela, A primeira questão da prova amarela, que era essa interpretação no que diz respeito a esse tipo de curva, Antes de ir para uma análise de um problema envolvendo esse gráfico, a gente precisa entender o seguinte, que é o que muita gente fica com dúvida, muitos alunos perguntam sobre isso, que é a seguinte questão. Vamos dar um foco aqui no gráfico. Aqui a gente tem o seguinte, quantidade de elementos produzidos, quantidade produzida, e aqui valor. Aqui, então tem esse cruzamento aí, quantidade produzida e valor. O que é que muita gente fica na mente referente a ciclo produtivo e lucratividade? Se tem normalmente aquela seguinte lógica, quanto mais se produz, mais se ganha, mais se ganha. Só que o que acontece? Isso aí é uma verdade, desde que os custos eles estejam ali fixos, desde que os custos estejam fixos. Só que o que acontece? Durante o ciclo de produção, existe uma série de oscilações. Oscilações sem contar os ciclos ali de mercado. Então, exemplo, vamos supor o seguinte, vamos supor que você precisa comprar matéria-prima para poder fabricar um determinado lote de peças. Então, você pode ter o seguinte, se você comprar 10 mil, vamos colocar 10 mil quilogramas de uma matéria-prima, você vai ter um valor X, com desconto. Se você quiser comprar mais desse valor, por exemplo, você só teria desconto se comprasse acima de 20 mil, mas você não precisa comprar 20 mil. Vai comprar mais 5 mil. Então você teria aí no total 15 mil quilogramas referentes ali à matéria-prima. Então o que acontece? Quando você compra 10 mil quilogramas, você tem um desconto proporcional maior do que quando você compra ali o de 15 mil quilogramas. Então, quando você vai para a estratificação, essa soma dos dois valores de insumos, no caso aí da matéria-prima, vai fazer com que diminua proporcionalmente a margem ali do teu lucro. Custos de logística, de transporte, exemplo, você está comprando matéria-prima de um determinado fornecedor, esse fornecedor tem um problema, você precisa comprar de outro fornecedor, é mais distante, vai ter um custo maior e você não consegue mais inserir custo ali no teu produto final. Então você vai ter um custo interno, um custo ali de fabricação interno maior, mas não vai conseguir repassar para o produto final, por causa aí da margem de mercado, enfim, competitividade. Então você vai ter uma lucratividade menor por causa desse problema logístico. Mudanças de impostos, encargos, problemas jurídicos, ou seja, todas essas oscilações, elas fazem com que esse gráfico de produção, referente a custo e lucratividade, ele não seja, na maioria das vezes, linear, fazendo com que essa verdade aqui ela não seja absoluta para a maioria desses casos, ou seja, mais se produz, mais se ganha. Exemplo, vamos supor o seguinte, você venha ligar uma planta industrial para produzir um pequeno lote de produtos. Só o custo da energia elétrica, entre aspas, pode ser que as peças que você venha produzir nem venha cobrir os custos, inclusive ali da energia elétrica. Então você só teria lucro se tivesse uma produção X que ultrapassasse a margem de ganho, entre aspas, aí, do consumo elétrico. Então, por isso que esses gráficos eles são dessa forma. Esses gráficos eles são traçados levando em consideração os apontamentos que você tem do período. Os apontamentos do período. Então, aí levando em consideração mês, semestre, trimestre, o ano, enfim. Então, você vai ver que esses gráficos eles não são de forma linear na grande maioria das vezes. Até empresas que apenas revendem produtos, muitas vezes elas têm oscilação também referente a esse gráfico. Por exemplo, vamos colocar aí uma rede atacadista. Ela compra o produto e revende. Ela
compra o produto e revende. Nem toda vez ela vai conseguir comprar o produto, um determinado tipo de produto que ela está querendo por uma margem que ela já tinha, por causa de algum problema, e ela não vai conseguir, a exemplo, repassar aquilo dali para o cliente final, né? Ou ela não vai repassar da forma integral que ela poderia passar para que ela tivesse a mesma margem de lucro que ela vinha tendo, né? Então, isso aí oscila muito, né? Então, por isso que é importante essa análise de receita e custo, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vai fazer uma análise desse gráfico. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal, né, Caderno de Exatas, né? E aí nesse caso a gente está fazendo essa análise referente a receita e custo, né? O segundo vídeo que a gente está fazendo sobre essa análise, né? O qual uma questão bem parecida caiu no Enem 2020 e aí foi a primeira questão aí da prova amarela, né? Bom, aqui no caso é o seguinte, que a gente agora, no último vídeo a gente fez uma análise, né, contextualizando aí sobre características desse tipo de gráfico, né, então é importante, quem não viu, ver esse vídeo, ele está na sequência. E agora a gente vai para uma análise de problema, né, analisando entre 10 mil itens produzidos e 30 mil itens produzidos, qual a maior margem de lucro e a menor margem de lucro. O lucro, ele vai ser a receita menos o custo, né, a receita menos o custo. A gente está falando aí de lucro em geral, não está atribuindo se vai ser lucro líquido ou lucro bruto, né? Nesse caso a gente está fazendo análise geral. Inclusive, esse tipo de análise de gráfico, né, trata muito da questão do ponto de equilíbrio, né? Acredito que muitos já ouviram falar, o ponto de equilíbrio de uma empresa. O que é o ponto de equilíbrio? É a melhor margem de produção, levando em consideração a melhor margem de lucro, né? Ou seja, o quanto é que eu tenho que produzir para ter a melhor margem de lucro, né? E isso nem toda vez significa que é produzir mais que você vai ter a maior margem de lucro, tá bom? Então vamos analisar aqui o seguinte, né? Nesse caso aqui, o intervalo é entre 10 mil itens produzidos, vou colocar aqui de verde, 10 mil itens produzidos e 30 mil itens produzidos, né? Então o que acontece? Se a gente for traçar entre... no caso, a gente tem que observar a margem ali de diferença, né, entre a maior e o menor espaçamento. Quanto menor o espaçamento entre receita e custo, menor vai ser o lucro. Quanto maior o espaçamento, maior vai ser o lucro, né? Então, exemplo, se a gente vamos pegar aqui 10 mil itens, no caso ele ficaria aqui nesse ponto, né, referente à receita, e esse ponto aqui referente a custo, né? Então vamos aqui traçar. Ó, o custo referente a 10 mil itens produzidos, ele está ali passando um pouco de 30 mil reais. Então vamos colocar aí 32 mil reais. Vamos colocar aqui custo. Custo igual a 32 mil reais. E a receita? A receita ela vai estar aqui aproximadamente 65 mil reais. Receita igual a 65 mil reais. Então, o lucro vai ser a subtração de um em relação ao outro, né? Nesse caso aí, 65 mil menos 32 mil vai dar 33 mil. Então, você teria aí o lucro, né? Vou colocar aqui lucro. Lucro igual a 33 mil reais. Beleza. Se a gente for ver o espaçamento em si, aqui observando pelo desenho, né? Quando chega esse ponto aqui, mais ou menos, você observa que tem uma mudança um pouco ali de direcionamento, mas o menor espaçamento, ele aparentemente está por aqui, né? Aqui nesse ponto, mas o intervalo em si, ele não altera muito, né? Ou seja, essa distância que a gente vai tendo aqui, né? Ele não altera muito, né? Então a gente poderia ver aí ponto a ponto para ter a certeza, mas ele não altera muito, mas com certeza esse ponto aqui que eu vou marcar aqui de azul, né, ele aparece como o menor intervalo. E o maior intervalo, ele aparece aqui justamente nos 30 mil, né, que seria esse aqui. Dá para ver bem nitidamente, né? Esse menor intervalo, né, vou marcar aqui de verde de novo, ele aparentemente está pegando ali a margem de receita 65 mil, só que o custo ele subiu um pouco mais, né? Ele subiu um pouco mais, ele foi ali para, vamos colocar, 37 mil. Então, para o menor lucro, né, ele seria aí no item de 25 mil itens produzidos aproximadamente, né? Então, vou colocar aqui em cima, abrir aqui
um retângulo. Então vou colocar aqui menor lucro. Menor lucro, né, 25 mil itens produzidos. 25 mil itens. O qual a gente teria o custo aí de aproximadamente 37 mil, né, 37 mil reais. Vou botar aqui custo igual a 37 mil. E a receita, né, a receita, ela na casa aí dos 65 mil. Né, na casa aí de 65 mil. Ou seja, o lucro, né, ele seria 65 mil menos 37. Né, 65 mil menos 37 vai dar o lucro aí de 28 mil. Né, o lucro aí de 28 mil. Né, seria aí o menor lucro. Né? Já o maior lucro, ele aparece no intervalo da faixa de produção de 30 mil peças. Onde a gente teria o custo, né, ali na casa dos 30 mil, né, aproximadamente, e a receita ali chegando ali 82.500, né? Então a gente teria aí 82 mil quantidade de peças, né? Vamos colocar logo, seria itens produzidos, no caso aí seria 30 mil, tá aqui, itens igual a 30 mil itens produzidos, o custo, nesse caso aí, ele ficaria na faixa aí dos 30 mil, né? 30 mil também, 30 mil reais aí no caso, né? E a receita, aí 82.500. Né? Tá aqui, receita igual 82.500. Ou seja, é só subtrair 82.500 de 30 mil reais, né? Cuidado aí para não confundir com 30 mil itens. 82.500 menos 30 mil, que dá uma margem de lucro de 52.500. Né? Vou botar aqui lucro igual a 52.500. Então, com o intervalo de produção de 30 mil peças, para essa análise do gráfico, a gente teria aí o maior lucro, né? Nesse caso aí o lucro de R$ 52.500. Com a quantidade de itens produzidos, né? Nesse caso 25 mil itens, a gente teria o menor lucro, que seria de aproximadamente R$ 28 mil. Né? Então dá até para fazer uma análise de porcentagem, para saber o quanto é que tem de diferença de um para o outro, mas aí já é outra história, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!